Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, veio até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 3, do versículo 7 a 12, do Evangelho de São Marcos. É preciso notar uma coisa que Marcos vem mostrando para nós e que, por nós não estarmos atentos, nós acabamos por não perceber. Primeiramente é que a fama de Jesus está se espalhando. E a fama de Jesus, ela se espalha a partir de um lugar central, a cidade de Cafarnaum, que por sinal ela foi destruída, porque Jesus falou que os milagres que foram feitos na cidade de Cafarnaum era para as pessoas se converterem, mas como não havia conversão, Jesus disse que ali não ia sobrar nada daquela cidade. Nas peregrinações, quando nós costumamos ir à Terra Santa, que nós dizemos assim, vamos em Cafarnaum, quando nós chegamos lá, nós não encontramos uma cidade habitada por pessoas. Só tem pedra, 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 tudo foi destruído. E foi justamente ali, nesta cidade, que Jesus operou milagres, que as pessoas se converteram e que os demônios foram expulsos. Então Jesus está ali, em Cafarnaum. Mas veja que há sempre uma movimentação. Jesus está na sinagoga. Ontem nós vimos Jesus curando aquele homem de mão seca, os fariseus e os herodianos tomando a decisão de matar Jesus. Então, ali na sinagoga, Jesus fez essa cura no dia de sábado. Os fariseus não aceitaram. Era para eles perceberem, através da cura daquele homem de mão seca, a divindade de Jesus, mas eles não perceberam e decidiram matar Jesus. E foi nesta mesma sinagoga que Jesus expulsou aquele demônio. Então, Jesus está na sinagoga. Depois ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, que é ali vizinho. Sinagoga, de frente para a casa de Pedro. E aí Jesus cura a sogra de Pedro. E muitas pessoas são levadas para lá para serem curadas. Depois Jesus vai para o mar da Galileia. E aí, estando lá no mar da Galileia, as pessoas vão atrás. Então veja, a cidade de Cafarnaum, os lugares centrais aonde Jesus está,
sinagoga, casa de Pedro, mar da Galileia. E é daí que a fama dele se espalha. Tanto que aí nós vimos agora na leitura do Evangelho. Jesus se retirou para o mar, para a beira do mar, tá vendo? Ele estava na sinagoga. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver isso, que ele estava na sinagoga. Então Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. E agora veja a fama. Muita gente da Galileia o seguia. Então, quando fala Galileia, vamos entender uma região. Essa região é composta por essas cidades: Magdala, Nazaré, Cafarnaum, Naim. É lá que está o Monte Tabor, aonde acontece a transfiguração. Entendeu? Aqui é a região. A fama de Jesus se espalhou por toda essa região. E aí ele prossegue dizendo: e também muita gente da Judéia. Aí a Judéia, olharmos no mapa, em cima está, na parte norte está a Galileia, a parte sul está a Judéia, e aqui está Jerusalém. Então aqui ele fala, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, nós poderíamos dizer também de Belém, porque está na Judéia, aí do outro lado do Jordão também, dos territórios de Tiro e Sidônia, aí já vai também para o outro lado, já saindo ali, já vai para o território dos pagãos. Da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus. Jesus está se tornando o centro destas cidades. As pessoas que moram nessa cidade estão conhecendo a pessoa de Jesus. É importante notar que eles ainda não estão percebendo Jesus como Deus, mas um homem que está operando milagres grandiosos, que fala com uma sabedoria e uma autoridade que ninguém tinha falado até então e que expulsava os demônios. Mas as pessoas estão indo para Jesus, indo ao encontro dele. É assim que deve acontecer conosco. A nossa vida, ela deve ter como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Isso precisa ficar bem claro. A nossa vida, ela só tem sentido por causa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem é essa pessoa? Quem é? É um grande médico? É um grande exorcista? É um homem que tem um certo poder de curar as enfermidades das pessoas? É um grande artista? Quem é esse homem que tantas pessoas agora estão indo atrás dele para solucionar alguns problemas que eles estão vivendo? Quem é? E aqui o versículo 11, o mistério deste homem é desvendado. Tu és o Filho de Deus. E quem é que proclama isso? Quem é que diz isso? Os espíritos maus. Quem são os espíritos maus?
eram aqueles espíritos bons, eram aqueles anjos que estavam no céu, que adoravam a ele. E que, por uma rebeldia, eles se revoltaram, foram expulsos do céu e agora está aqui na terra. Quando Jesus aparece, nós vimos ali na sinagoga, aqui de Cafarnaum, que quando ele entrou na sinagoga, aquele homem que estava possuído por um demônio, ele disse: o que vens fazer aqui, Jesus Nazareno? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Agora eles estão dizendo, ele é o Filho de Deus, ele está proclamando. Mas percebam que todas as vezes que os demônios proclamam, Jesus manda calar. Mas por que Jesus manda calar? Porque não são os espíritos maus que têm que proclamá-lo, porque os espíritos maus já sabem quem é Jesus. Proclamar Jesus como Filho de Deus é dizer que ele é Deus. Dizer que Jesus é o Santo de Deus é proclamar que ele é Deus. E essa fé, e quem precisa proclamar isso, somos nós. É eu e você. Deus está pouco se lixando que os demônios falem, porque os demônios já sabem. Mas nós precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus e reconhecê-lo como Deus. É proclamar que ele é Deus. Você está entendendo? A fama de Jesus, ela deve se espalhar sim por toda a Judéia, por toda a Galileia, por todo o Brasil, por toda a China, por todo o Japão, por toda a Europa, por toda a Oceania. Todos os povos devem proclamar Jesus como Filho de Deus, e proclamar Jesus como Filho de Deus é declará-lo Deus. Jesus não é qualquer pessoa. Sim, ele tem a natureza humana, mas antes de ele ter possuído essa natureza humana, ele já tinha a natureza divina. Ele foi gerado na eternidade pelo Pai, ele é Deus. Ele não foi criado como nós somos criados, ele foi gerado. E nós não temos essa compreensão. A nossa inteligência não consegue captar tamanho mistério. E nesse mistério está contido Jesus como Deus. Ele é o Senhor. E todos os povos devem adorá-lo. Lembremos nesses dias aqueles 3 reis magos, que eram estudiosos dos astros. Eles foram seguindo aquela estrela, e quando eles chegaram lá em Belém, eles se prostraram, adoraram, reconheceram que aquele menino é Deus, é Senhor. Ele é criador de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele todas as coisas não foram criadas. Sem ele, nada foi criado sem ele. Então o mistério da Santíssima Trindade é esse. Um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós ouvimos falar do Pai, nós devemos adorar. Quando nós ouvimos falar do Filho, nós devemos adorá-lo. Quando nós ouvimos falar do Espírito Santo, nós devemos adorar um Deus só, em 3 pessoas. Jesus não pode ser comparado com Buda,
ou com qualquer outro Deus. Deus com letra minúscula. Essas chamadas ordem aí, a chamada ordem mundial, que é incutir no coração dos católicos que Jesus, comparado com qualquer outro líder religioso de qualquer outra religião, ele é igual. Não, Jesus não é igual, Jesus é superior, ele é Deus. Primeiro que são frutos da criação humana esses deuses aí. Qualquer nação, qualquer povo que tenha o seu Deus é da criação humana. Todos precisam ir ao encontro de nosso Senhor, precisam conhecer nosso Senhor e adorá-lo. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e até nos infernos. Deve-se proclamar que Jesus é o Senhor e adorá-lo de todo o coração, com toda a força. Não é exagero não, meus irmãos, o que eu vou dizer. Mas o que deveria acontecer é assim, toda vez que se falasse, proclamasse o nome Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, todos deveriam adorá-lo, reconhecendo que não é qualquer pessoa, é Deus que está ali. É interessante que no Evangelho de São Marcos, quando Jesus morre, está ali no capítulo 15, o versículo, eu vou ler o versículo 38. Aí diz assim: o véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. Agora veja o versículo 39. Isso aí que é quando Jesus morre. Ele entrega o Espírito, ele morre. Aí diz o centurião que estava diante de Jesus. Então vamos imaginar Jesus lá, crucificado. O centurião diante dele. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Ele proclama a fé naquele último momento. Jesus morre, ele diz: este homem era o Filho de Deus. Ele ainda não tinha a compreensão que Jesus iria ressuscitar. Porque se ele tivesse a compreensão da ressurreição de Jesus, ele não ia dizer era, ele ia dizer é o Filho de Deus e vai ressuscitar. Mas ele não sabia disso. Filho de Deus. Meus irmãos, hoje é quinta-feira. Na tradição da Igreja Católica, hoje é dia de adoração. Hoje é o dia em que os católicos deveriam ir, em alguma oportunidade do dia, entrar numa igreja e adorar Jesus, se ajoelhar diante dele e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que tu és Deus. Por isso eu estou prostrado aqui diante de vós. Se você não consegue se ajoelhar, mas ali num ato de reverência diante de Jesus Eucarístico, você faz a sua adoração, reconhecendo que aquele pão que está ali, ele é Deus, é Jesus, é a presença real de Jesus, na sua natureza divina e humana. É Ele que está ali. É Deus e Senhor. Nós cremos. E aqui nós nos diferenciamos de qualquer religião e nos diferenciamos também
dos evangélicos, que infelizmente eles não proclamam que Jesus é Senhor, no sentido de quando Jesus está presente na Eucaristia. Nós vamos além das religiões pagãs, nós vamos além dos evangélicos, porque nós cremos, hoje é dia de adorar. E se você não pode ir numa igreja, ali na sua casa você faça o seu ato de adoração ao Senhor. Eu creio, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e Ele é Deus. É Ele que veio do céu, Ele nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ficou um tempo ainda com os apóstolos e depois subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio nisso. Então aí na sua casa, diante do crucificado, não fica com medo, não fica com aquela história, que é a adoração. Não, faça como aquele centurião. Diante do crucificado, ele disse: Tu és o Filho de Deus. Claro, nós sabemos que ali é uma imagem, mas é a profissão de fé que nós estamos fazendo diante do crucificado. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós não vamos nos prostrar diante dos deuses criados pelos homens. E muito menos nós iremos, e Deus me livre de acontecer isso, nós católicos, de adorar Satanás, como muitos estão fazendo agora. Nós cremos, Ele é Deus e Senhor. Ou senão você se volta para a igreja mais próxima que tem aí na sua cidade e adore. Adore. Proclamemos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Senhor. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e Ele é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro.
Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Pio X. Ele nasceu na aldeia de Riese, na região de Veneza, Itália, em 1835. Depois de ter desempenhado santamente o ministério sacerdotal, foi sucessivamente bispo de Mantua, patriarca de Veneza e papa eleito no ano 1903. Adotou como lema do seu pontificado restaurar todas as coisas em Cristo. Ideal que, de fato, orientou sua ação pontifícia na simplicidade de espírito, pobreza e fortaleza, dando assim um novo incremento à vida cristã na igreja. Teve também de combater energicamente contra os erros que nela se infiltrava. São Pio X, ele era um grande entusiasta de Jesus Eucarístico. E uma das coisas, ou melhor, uma das grandes contribuições que ele trouxe para a igreja foi de abrir a Eucaristia, ou seja, o recebimento de Jesus Eucarístico para as crianças. E aí ele causou trouxe essa grande dádiva às crianças ali a partir dos 7 anos, que é a idade da razão. Elas já poderiam, claro, depois de passar por uma preparação, elas poderiam já receber Jesus, porque o Papa Pio X, São Pio X, dizia o seguinte, que a criança é pura, e já seria bom que elas pudessem receber Jesus nesse tempo de vivência de pureza, para eles continuarem sendo puros de coração. Que coisa maravilhosa! Ele morreu no dia 20 de agosto de 1914. O evangelho de hoje, como nós acabamos de ouvir, São Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o 16a. Se fala A, porque às vezes existem versículos que são grandes, então a igreja ela dividiu o versículo em duas partes, no A e no B. Às vezes acontece até que o versículo é tão grande que coloca até o C. Então, nós ouvimos esta parábola maravilhosa que Jesus contou. Se nós olharmos assim, de uma forma muito superficial, nós vamos achar que houve uma injustiça aqui, porque na proporção humana das coisas, ganha quem trabalha mais. Isso é uma lei administrativa. Imagina, você trabalha de 7 horas da manhã até as 18 horas.
Aí tem algumas pessoas que trabalham das 7 da manhã até às 10 horas da manhã. É injusto que eles ganhem o mesmo salário. Então, por isso que eu estou dizendo que se nós olharmos e meditarmos de forma muito superficial, nós vamos dizer, nossa, que injustiça. Um grupo de trabalhadores foi na parte da manhã, outro ali já pegou ali por volta de 9 horas, 10 horas, aí já teve um grupo que foi trabalhar, era às 15 horas, e chegou um grupo no finalzinho da tarde. E no final o patrão pagou o mesmo salário para todos, mesmo que ele tivesse combinado, seria injusto. Você trabalhou o dia todo, o outro chegou no finalzinho da tarde, fez apenas algumas coisinhas e ganhou o mesmo salário. No plano humano, isso é injustiça. Mas, meus irmãos, no plano espiritual, é mais do que justo. Vamos imaginar o seguinte: você foi uma pessoa que se converteu a Deus lá pelos anos 80 e você vem batalhando na fidelidade a Deus até os dias de hoje. Aí tem um outro grupo que se converteu pelos anos 90. Então você já tem aí 10 anos na frente dele. Mas tem aqueles dos anos 90. E aí chega aquele outro grupo que já foi no ano 2000. E o outro no ano 2024. Então, se for olhar assim, nós podemos dizer o seguinte: aqui não deve se levar em conta os anos de conversão de fulano e de cicrano, mas se deve levar o ano, o dia da conversão. Não importa se o outro se converteu nos anos 80, outros nos anos 90 e agora em 2024. O importante é que se converteu. E é isso que Jesus está trazendo para nós no Evangelho. Isso é misericórdia divina. Vamos imaginar que na sua família existem pessoas que estão nessas condições. Você aí é convertido, você participa da igreja, você está sendo fiel às suas orações, você faz as suas novenas, você procura dar o perdão, você se confessa, você está vivendo, graças a Deus, os sacramentos. Se você é casado, você casou na igreja e está casado direitinho. Você foi batizado, graças a Deus. Você se preparou para a catequese, você recebeu Jesus pela primeira vez e vem recebendo. Enfim, você está levando uma vida de santidade. Só que você tem um irmão. Pode ser que você tenha uma irmã, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu filho e assim por diante, que não se converteu e o tempo está passando. E vamos imaginar, olha bem o que eu estou dizendo, isso é uma metáfora, vamos imaginar que seja esse ano que acontecerá o retorno de Jesus, ou será esse ano que um de vocês, um de nós, vai ser levado por nosso Senhor, vai morrer. Jesus não vem na glória, mas ele vem nos buscar no dia de hoje.
E você tem justamente aquele irmão ou aquela irmã, o seu pai ou sua mãe, que não estão convertidos. Você imagina Jesus vir e encontrar esse parente seu numa vida de pecado, numa vida sem Deus, mas você não, você tem levado a vida com Deus já há anos que você está caminhando com o Senhor, já faz anos, e o outro está ali, e resta pouco tempo. Dá para entender? Os últimos, aqueles que Jesus está usando de misericórdia, para que até no último momento ele tenha essa graça da conversão, para ele se salvar. O sentido dessa parábola é esse daqui também. Esse é o sentido. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Ou vamos dizer assim, não combinamos que eu vim à terra para salvar todos? E enquanto houver oportunidade, eu vou lutar pela salvação, ainda que seja no último momento? Eu quero dar a salvação para esse da última hora, esse que não quer se converter, da mesma forma que eu dou para você, independente do tempo. O que importa é que se converta. O que importa é que antes da morte ou antes da segunda vinda de Jesus, a pessoa se converta. Porque depois não há mais conversão, não há mais mudança de vida. E imagina aquela pessoa que da última hora, que no último momento ela não quis se converter. Imagine você agora chegar e dizer assim: ah, Senhor, eu tive mais tempo de vida santa do que esse, é injusto o Senhor dar salvação para ele? Não pode. Enquanto estivermos vivos, há a oportunidade da mudança de vida. Deus não leva em conta os anos. Mas aqui eu queria abrir um parênteses. Olha, cuidado você para não cair nesses pecados aí de presunção, de dizer assim: ah, então eu já sei. Eu vou levar uma vida inteira de pecado e quando chegar nos últimos momentos da minha vida eu me converto. Aí eu te pergunto: você sabe quando vai acontecer o último dia seu? Você sabe se realmente no último momento vai dar tempo de você se converter? Cuidado com essa presunção. Deus chama a pessoa no ventre da mãe, no nascimento, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta. Nós estamos aí vivendo esta situação. Então não caia nessa presunção de dizer: ah, então eu vou deixar para a última hora. Não, nós não podemos deixar para a última hora, tem que ser agora. Você entendeu? Eu fecho o parêntese e volto a dizer: que bom que até no último momento, se a pessoa tiver a oportunidade de se converter, mesmo que ela tenha levado toda uma vida pecaminosa, mas se no último momento ela se converte, que bom que ela poderá ir para o céu. É interessante que Jesus, quando ele apareceu para Santa Faustina, foi isso que ele ensinou com ela, o texto da misericórdia, falando justamente sobre essa questão, que o texto da misericórdia era a tábua da salvação, justamente para quê? Para se rezar o
terço da misericórdia, pela intenção daquelas pessoas que estariam nessa última hora, nessa fase, nesse momento de agonia, para que essa pessoa ela pudesse ter a oportunidade ainda de, nesse último momento, ela se converter. E o último momento, meus irmãos, o diabo também vem pedir aquela alma. Aí é que no filme de Santa Faustina nós vemos Jesus leva a um momento em que tinha uma pessoa que estava numa agonia terrível, e não era uma pessoa assim que tinha levado uma vida santa. E Jesus leva a Santa Faustina para que ela rezasse o terço da misericórdia pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tenha misericórdia desta alma que está morrendo agora e que ela poderá ser condenada. Tenha misericórdia. E ali a pessoa, aquela alma, houve a conversão e ela morreu em paz na última hora. A nossa vida cristã, meus irmãos, ela acontece justamente dessa forma. Pode ser que uma pessoa ela tenha levado a vida dela toda numa vida de santidade e nos últimos momentos ela abandona Deus e não quer saber de Deus e acaba morrendo e perde a alma e se condena. Como pode ser o contrário? Uma pessoa que levou a vida errada o tempo todo e no último momento ela se converte e se salva. No primeiro caso, a pessoa que levou uma vida santa o tempo todo e no último momento ela abandona Deus e não quer saber de Deus e morre assim, é condenada ao inferno, porque morreu longe de Deus e não quis saber de Deus. Caso. E o segundo caso, aquela que levou uma vida errada o tempo todo e no último momento ela se converte. Tudo na nossa vida, meus irmãos, será decidido no último momento. Por isso que nós não podemos cair na presunção de dizer eu estou salvo. Não, eu estou no caminho da salvação. Eu estou lutando diariamente. Espero em Deus que no último momento eu morra com Deus. Porque tem muitas pessoas que levaram uma vida santa e não morreram santamente. Tem muitas que levaram uma vida longe de Deus e se converteram no último momento. Que bom que Jesus, nesta parábola, está dizendo para aquele homem: você não quer que eu seja bom? Eu serei bom, serei misericordioso, mas tudo será decidido por mim e por você. É você quem decide. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe,
a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Logo após a celebração de Pentecostes, a Igreja celebra esse título dedicado a Nossa Senhora. No dia 21 de novembro de 1964, concluído a terceira sessão do Concílio Vaticano II, São Paulo VI proclamou a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Estabeleceu que assim fosse invocada por todo o povo cristão. Em 11 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco estendeu a celebração desta memória para toda a Igreja, inserindo-a no calendário romano geral, na segunda-feira após Pentecostes. E é o que nós estamos celebrando de maneira muito especial neste dia de hoje. E é bom nós dizermos que Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ou seja, Jesus é Deus e ela é mãe de Deus. É bom que nós digamos que ela é mãe também de toda a Igreja Católica. É uma celebração exclusivamente católica. E nós vimos aqui no Evangelho de hoje, que é João capítulo 19, do versículo 25 a 34. Jesus está ali na cruz. Ele está prestes a morrer. No momento que ele está prestes a morrer, ele olha para João, e aqui é importante notar que João, ele está representando todos os membros da igreja, a partir dos apóstolos, depois dos judeus que se convertem ao cristianismo, até todos aqueles que irão se converter, irão mudar de vida
largando as suas falsas religiões e sendo batizados, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e pertencendo a essa igreja. Igreja que quer dizer convocação, a convocação de todos os eleitos. Então Jesus olha para João, que representa e representará todos os membros da igreja, e ele diz: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. E daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Bonito isso, meus irmãos. No último momento em que Jesus está prestes a dar sua vida, morrendo na cruz, ele dá para João, ou seja, ele dá para a igreja a sua mãe. Primeiro ele olha para ela e diz: mulher, este é o teu filho. Lembremos que lá no livro do Gênesis foi isso que aconteceu. Deus, ele falou que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. E essa mulher, que representa a igreja, representa também Nossa Senhora. E no capítulo 12 do livro do Apocalipse, lá fala que ali foi vista uma mulher, que ela tinha uma coroa de 12 estrelas e estava prestes a dar à luz, e ela era perseguida pelo dragão, pelo demônio. Esta mulher, agora que Jesus olha e diz para ela: este é o teu filho. Como membros da Igreja Católica, nós somos filhos da Virgem Maria, porque Jesus nos dá ela como mãe. Você é filho da Igreja Católica. E nessa Igreja Católica nós temos uma mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. E olhando para Nossa Senhora, nós vamos ver, embora que nós estejamos já na última parte, ou nos últimos momentos de Jesus, nós podemos voltar lá para o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, e ali nós temos a visita do anjo São Gabriel. O arcanjo Gabriel vem trazer uma grande notícia para ela. Ela será a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ela aceita. Ela não sabia como isso iria acontecer. E o anjo Gabriel disse: não tem problema, Maria. Porque ela disse: eu não conheço homem nenhum. Ou seja, para ela dar à luz um menino, ela precisava se unir a um homem. E o anjo Gabriel, ele disse para ela não se preocupar, porque o Espírito Santo viria sobre ela, o poder do Altíssimo viria sobre ela, e aquele que ela concebesse seria chamado o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo. Maria diz sim, e o Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz homem agora, porque ele é Deus. Agora ele se faz homem no seio da Virgem Maria, profetizado pelo profeta Isaías lá no capítulo 7. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E essa virgem é Maria. Estou entendendo? E aí agora ela cuida, esse Deus que se faz carne, agora gerado no seio dela, no ventre dela, ali no útero dela, ele encontra morada.
no seio da Virgem Maria. Passado os 9 meses, ele nasce. E depois do nascimento dele, a Virgem Maria vai cuidando dele, junto com São José. E é no seio da Virgem Maria que Jesus se alimenta. E Nossa Senhora vai cuidando dele e vai acompanhando toda a vida dele. Lembremos que ela e São José levam, depois do nascimento, para o Templo de Jerusalém, onde ele é apresentado ao Pai. Depois, ele foi criado ali na cidade de Nazaré, até que chega o dia onde ele se apresenta, dizendo que a profecia de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Acontecia nele, ele era esse enviado. E ele começa a proclamar a boa nova, embora os nazarenos não o acolham, mas ele começa a pregar, ele vai para Cafarnaum, faz milagres aqui, expulsa demônios ali. E as pessoas vão sendo curadas, vão sendo libertas. A profecia de Isaías 61 vai se realizando ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Até que as autoridades religiosas não conseguem entender e acabam levando ele diante de um julgamento injusto. Ele é crucificado, como nós vimos agora no Evangelho. E depois da crucificação dele, antes dele morrer, ele entrega o seu espírito e ali ele pede ao Pai que todos nós sejamos perdoados. E sempre na companhia de quem? Da sua mãe, que agora ele nos dá ela como mãe. E ela estava ali aos pés da cruz. E ela viu Jesus dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de tudo isso, quando Jesus é ali crucificado, aí nós vimos aqui no Evangelho, se aproximou de Jesus soldado e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aqui acontece a fundação da Igreja Católica. Através desse sacramento, porque do lado de Jesus brota os sacramentos. E nós vemos aqui o sacramento da Eucaristia, simbolizado pelo sangue que é derramado do seu corpo, nos redimindo, e a água que lembra o batismo. Como nós vimos ontem, na grande solenidade de Pentecostes, os apóstolos receberam o Espírito Santo, e quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram para proclamar a boa nova. E Jesus havia dito que eles precisariam ficar em Jerusalém para que a promessa se realizasse na vida deles. E qual promessa? A promessa do Espírito Santo que viria. O Consolador, o advogado, aquele que iria esclarecê-los sobre a verdade. E quem é que estava lá no cenáculo, junto com os apóstolos? Ela, a bem-aventurada Virgem Maria. Desde o nascimento de Jesus até a vinda do Espírito Santo, a Virgem Maria
estava ali com Jesus. E agora, meus irmãos, que ela foi assunta ao céu e ela está diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ela, como nossa boa mãe, ela intercede por nós. Mas qual é a intercessão de Nossa Senhora? O que é que ela está pedindo a Jesus por essa igreja, pela Igreja Católica, na qual ela é mãe? O que é que ela está pedindo? Está pedindo para nós termos um carro novo? Está pedindo para nós termos uma casa nova? Está pedindo para nós pagarmos as nossas contas? Não, não é isso. Ela pode até pedir por isso também. Mas o que a bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, ela está pedindo é pela nossa salvação. Da mesma forma como Jesus disse que o Pai não quer que nenhum dos seus se percam, que somos nós. Agora Nossa Senhora, ela intercede e pede por nós. Pede para que nós não nos percamos. Ela pede para que a salvação dada a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo não seja em vão na nossa vida. E é por isso que nós vemos, esse envio, porque hoje Nossa Senhora é enviada em várias partes do mundo. Ela vem aparecendo para esse e para aquele vidente, nos recomendando justamente para que nós não nos percamos, para que nós sejamos fiéis a Jesus Cristo, para que nós façamos penitência, para que nós rezemos pela conversão dos pecadores, como ela disse isso muito bem em Fátima. E ela continua pedindo, intercedendo. Algumas aparições ela aparece chorando, em outras aparições ela aparece em silêncio, em outras aparições ela aparece muito séria, mas pedindo que nós não nos afastemos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mãe que cuida, é que a mãe que está ali cuidando dos seus filhos, porque Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Nós somos filhos bem-aventurados da Virgem Maria. Assim como Jesus é filho dela, nós também, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo batismo, nós nos tornamos também filhos adotivos do Pai e nos tornamos filhos da Virgem Maria. E como é bom saber disso, que quando nós chegarmos um dia no céu, nós encontraremos a nossa mãe, a mãe de todos nós. Já não será mais a nossa mãe terrena, aquela que nos gerou aqui. A nossa mãe, né? Minha mãe se chama Maria de Lourdes. Qual o nome da sua mãe? Lá, todos nós seremos filhos da Virgem Maria. A nossa mãe terrena é filha de Maria. Nós somos filhos da bem-aventurada Virgem Maria, porque nós pertencemos a essa igreja. E que isso fique bem claro, é a Igreja Católica, meus irmãos. Como nós professamos a nossa fé, creio na Igreja Católica Apostólica Romana. E como o povo começa a dizer de forma popular e vai dizendo assim: Mariana. Nós somos católicos, apostólicos, romanos e marianos, porque nós temos ela como mãe. E hoje, diante desta celebração que acontece logo após Pentecostes, aonde a igreja se torna missionária, nós nos apresentamos hoje a Nossa Senhora e digamos a ela: minha mãe, porque nós pertencemos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus,
Santa Maria, Mãe da Igreja Católica, Santa Maria, Mãe de todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe, há de nos valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Igreja, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e de toda a Igreja Católica, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, eu quero dizer para vocês, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Vamos à missa. E vamos para a missa com um sentido novo. Claro, a grande novidade é essa. Jesus nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou, nos salvou, venceu a morte, venceu o pecado, destruiu o demônio. E na missa nós celebramos tudo isso, mas hoje, de maneira especial, estamos celebrando aqui no Brasil o Dia de Todos os Santos, que é celebrado no dia 1º de novembro, Todos os Santos. O Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o 12º, nos narra justamente os bem-aventurados. E quem são os bem-aventurados? Foram aqueles, meus irmãos, que neste mundo foram desprezados, mas que viviam uma vida intensa com Deus, uma vida voltada para Deus. Eles desprezaram as coisas deste mundo, eles foram perseguidos, eles viviam na pobreza, eles viviam todos os tipos de sofrimentos, como nós ouvimos agora nas bem-aventuranças, mas o olhar deles estava voltado para quem? Para o Senhor, estava voltado para o céu. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E é importante notar que Jesus não está falando de uma pobreza material. Ele está falando dessa pobreza espiritual, aonde a pessoa vive numa situação de não ter nada, mas de ter somente Deus. Só Deus que ele tem. E essas pessoas, Jesus disse, deles é o reino dos céus. Aqueles que vivem e que viveram a pureza de coração, verão a Deus. Então hoje a igreja se volta para o céu. A igreja militante, que somos nós, nos voltamos hoje para a igreja triunfante e contemplamos todos aqueles que agora estão na eternidade. Não somente os santos que foram canonizados pela igreja e por isso tem ali o altar, tem escritos sobre eles e nós lemos a vida deles e isso nos entusiasma para que também possamos viver a santidade. Mas aqueles santos que viveram no anonimato, porque também tem os santos que viveram no anonimato. Aquela dona de casa que soube cuidar do esposo, que cuidou dos filhos, que vivia uma vida com Deus. Aquele dono também de casa que vivia bem com a sua esposa, não caía no adultério, mas se caiu no adultério, acabou reconhecendo a sua fragilidade e começou a levar uma vida santa, que cuidava bem dos seus filhos, dos seus compromissos, mas também pessoas, de alto escalão, com cargos grandiosos, mas que viviam a humildade do coração, que ajudava os necessitados. Por isso que hoje nós celebramos todos os santos, Eles contemplam agora a face de Deus. E como diz lá no Evangelho, no livro do Apocalipse, lá aqueles que já contemplam a face de Deus, lá não haverá mais choro, sofrimento nenhum, nenhuma doença, livre de todo tipo de preconceitos, de bullying, mas que viveram a verdadeira santidade em Deus e agora estão contemplando a face do Senhor, como diz na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 2 a 4, depois do 9 a 14. Aí João diz assim: depois disso vi uma multidão. É o versículo 9. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações. Meus irmãos, de todas as nações. Ele viu os brasileiros. Mas você que está me ouvindo aí em qualquer parte do país, onde você esteja, lembre-se também, aí você da sua nação. Ele viu, ele contemplou todas as nações, tribos, povos e línguas, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que se converteram, que mudaram de vida, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam na corrupção, pessoas que viviam na vida errada, e elas ouviram a palavra do Senhor e elas se converteram e começaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo numa vida de santidade, numa vida santa. Foram essas pessoas que João viu, nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Gente, era uma multidão incontável de pessoas que se salvaram e que contemplam a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, estavam de pé
diante do trono e do Cordeiro. Eles trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Lembrando que essa veste branca simboliza o batismo. Lembremos que no dia do nosso batismo nós recebemos uma veste branca e que ela não poderia se manchar. Se lembram? Não poderia ser manchada. E eles lutaram para não manchar essa roupa. Ele viu também pessoas que estavam com palmas nas mãos, as palmas da vitória. Porque eles venceram o pecado. Com a graça de Deus, eles venceram o pecado. Eles venceram a ação do inimigo em Deus, porque se por eles mesmos eles não conseguiriam, mas estavam unidos a Deus. Contavam com a intercessão de Nossa Senhora. E venceram e estavam diante de nosso Senhor. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus. Adoravam a Deus dizendo: amém, amém, amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. E eles dizendo: amém, amém. É a visão beatífica, meus irmãos. É isso que esses santos estão lá, diante de nosso Deus, aqueles parentes seu, que viveram a vida de santidade, que viveram para Deus, que praticavam a caridade, que buscavam a Santa Missa, que não viveram e lutaram contra o orgulho, a soberba. Esses que estão diante de Deus e são santos, meus irmãos, são santos. Agora eles contemplam a face do Senhor. É isso que a igreja celebra no dia de hoje. Eu repito, não somente aqueles santos conhecidos que nós já sabemos aí, São Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, e assim tantos e tantos que reconhecidos pela igreja e colocados lá, para que nós, vendo, estudando a vida deles, isso possa nos entusiasmar a viver a santidade, mas também aqueles que viveram no escondimento. Você está entendendo? E isso, meus irmãos, contemplar hoje e celebrar a vida de todos os santos, isso nos anima a querermos também viver a santidade. Diante dessa multidão de pessoas que São João viu, diante do trono de Deus, você precisará estar lá também. Nós não temos outra opção, meus irmãos, ou santos ou nada. Temos que ser santos. Precisaremos conquistar essa coroa da vitória. Precisaremos sim lutar contra o pecado. Não vamos nos misturar com o mundo. Sim, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como Jesus dizia, ele falou isso para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E sim, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. Então nós não vamos querer reinar neste mundo, não. Nós queremos reinar no céu. Então vamos fazer de tudo, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos viver as bem-aventuranças. Vamos viver, meus irmãos,
Os sacramentos nos santificam. Então, se você está vivendo alguma questão aí no seu matrimônio de irregularidade, se você está no adultério, se você saia desta vida e vamos ser santos, vamos fazer em tudo a vontade de nosso Deus. Como no passado, aqueles que já estão na eternidade, eles lutaram, eles venceram. Que eu me recordo de Santo Inácio de Loyola, quando ele estava lá deitado, por causa daqueles estilhaços do canhão, porque ele estava indo para uma guerra, e ele acabou sendo atingido, e aí estava deitado lá, não sabia o que fazer, então ele pediu a leitura, alguns livros, de aventuras, porque ele gostava de livros de aventuras e tudo mais, e não tinha outra coisa a não ser a vida dos santos e a vida de Jesus. Ele não quis, de primeira mão ele não quis, ele queria aqueles livros de romances, de aventura e aquela coisa toda. Não teve outra alternativa senão pegar ali a vida de Jesus, a vida dos santos, e começou a ler. E ele foi percebendo um lado que ele não tinha percebido até então. Esses homens, mulheres, crianças que foram martirizados, que por amor a Jesus só queriam saber de nosso Senhor, desejosos do céu, e na medida que ele foi lendo aquelas histórias, isso foi entusiasmando o coração dele, e ele chegou a um ponto que ele tinha que decidir se ele continuaria nessa vida errada, ou se ele renunciaria a tudo aquilo para viver a santidade. E ele optou pela santidade, ele optou para viver a vida com Deus. E chegou um momento que ele disse assim: se eles conseguiram, eu também conseguirei. Eu gosto muito desta frase de Santo Inácio de Loyola. Além daquela que ele diz que tudo deve ser feito para a maior glória de Deus, essa daqui eu vejo que foi um ponto fundamental para que ele pudesse correr em busca da santidade. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Vamos, então, meus irmãos, colocar isso como propósito da nossa vida. Se Santa Teresinha conseguiu, se Santo Inácio de Loyola conseguiu, São Francisco de Assis conseguiu, se São Martim de Lima conseguiu, está entendendo? Se São Benedito conseguiu, eu também vou conseguir. Vamos contar com a graça de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude. Vamos largar o pecado de lado. Vamos deixar o pecado, abandonar as coisas desse mundo que não nos conduz a Deus, e vamos levar uma vida de santidade. Se eles conseguiram, meus irmãos, nós também iremos conseguir, e vai ser muito bonito quando nós todos nos encontrarmos no céu. Porque, meus irmãos, precisamos ter noção que muitos não conseguiram, viu? Como nós vimos esses dias no Evangelho, Jesus dizendo que a porta larga é a que conduz à perdição. E ele disse que muitos e muitos acabaram indo pela porta larga. Mas a nossa opção é pela porta estreita, que nos leva à santidade, que nos leva à salvação. Se eles conseguiram, nós também iremos conseguir. Vamos levar uma vida de santo e vamos levar uma vida santa. Meu Deus do céu! Diante de toda essa luta que nós estamos travando, luta contra o pecado, contra esse mundo, infelizmente as pessoas aí se consagrando a Satanás, nós iremos nos consagrar sim a Deus, a Nossa Senhora.
Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E se Deus nos achar dignos do reino dos céus, que maravilha eu encontrar com você e você comigo, e nós vivendo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse agora, todos diante de Deus, dizendo amém, aleluia, contemplando a face de Deus, numa felicidade inagualável, inigualável. Felicidade inigualável. Meu Deus do céu, como vai ser bonito, vai ser maravilhoso, meus irmãos. Saber que nós estaremos diante de Deus e dizendo: conseguimos, conseguimos, conseguimos. E os santos dizendo a mesma coisa: vocês conseguiram. Como Santa Catarina de Sena diz que quando uma alma ela entra no céu, os santos começam a aplaudir, bater palma e dizendo: venceram, venceram, eles também venceram. Vamos vencer o pecado, vamos ser santos, vamos para o céu um dia, meus irmãos. Vamos para o céu um dia. Agora até me recordo que há muito tempo atrás eu escrevi um livro que eu intitulei dizendo assim: o meu lugar é o céu. Nesse livro eu vou falando assim dessa conquista diária, dessa luta constante que nós devemos ter contra o pecado, porque o meu lugar é o céu, o nosso lugar é o céu. Nós não temos moradia permanente aqui na terra. A nossa moradia permanente é no céu. O meu lugar é o céu, o nosso lugar é o céu. Vamos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. Vamos para o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra de maneira especial a memória desses três santos: Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Quem foram essas pessoas? Marta, Maria e Lázaro eram aqueles que acolhiam Jesus quando Jesus vinha da Galileia para a Judéia. Vamos contar aí uns 150 quilômetros. Então Jesus vinha lá da Galileia, passando pela Samaria, aí entrava ali na cidade de Jericó, subia, chegava em Betânia,
porque era ali em Betânia que os três moravam, e Betânia já fica bem de frente ali para Jerusalém. Quem já foi na Terra Santa sabe que ali de Betânia já dá para ver o Monte das Oliveiras, e, ou melhor, já está ali no Monte das Oliveiras, e à frente já vê o Templo de Jerusalém, isso no tempo de Jesus. Hoje tem a mesquita, o Domus da Rocha, a mesquita de Omar. Então Jesus vinha e ali ele parava para descansar naquela casa onde ele era acolhido pelos três. Só um detalhe, hoje existem duas opções de leitura. Uma é Lucas 10, de 38 até o versículo 42, que é aquele momento que Jesus chega na casa dos três e Marta está ali naquela preocupação toda com as coisas, e Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo. A outra é o evangelho que nós acabamos de ouvir, João 11, 19 a 27, que foi o que eu escolhi para a meditação nossa no dia de hoje. Então, alguns padres vão escolher Lucas, outros provavelmente vão escolher o Evangelho de São João. Então, era nessa casa que Jesus era acolhido. Só que o capítulo 11, nós nos deparamos com um grande drama no Evangelho de São João, a morte de Lázaro. Jesus estava ali na Samaria e recebeu a notícia que Lázaro havia morrido, e foi pedido que ele fosse imediatamente para lá. Ou melhor, Jesus recebeu essa notícia que Lázaro estava muito enfermo, prestes a morrer, e que Jesus precisava ir logo para lá para curar Lázaro. Mas ali a narração do Evangelho de São João vai dizer que Jesus ainda resolveu ficar lá, e ele disse que essa enfermidade era para a maior glória de Deus. Então, quando Jesus chega, então ele já se depara aqui com Marta, dizendo para ele: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí Jesus entra neste diálogo com Marta. Depois ele vai lá e manda que tirem a pedra do túmulo de Lázaro. Quando tiram a pedra, Jesus grita: Lázaro, venha para fora. E Lázaro vem, e aí acontece a ressurreição de Lázaro, sabendo o seguinte, que essa ressurreição de Lázaro ainda não é a ressurreição, aquela verdadeira ressurreição, aonde irá acontecer com a morte de Jesus, e a ressurreição que nos faz passar desta vida para outra. Então Lázaro, ele foi ressuscitado, mas sabemos que depois ele morreu. E aí voltemos para o diálogo entre Jesus e Marta. Aí Marta diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. E respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito importante para todos nós. Teu irmão ressuscitará. Para nós católicos,
católicos, isso é muito importante. Um dia, meus irmãos, todos nós católicos que somos fiéis a Deus, que cumprimos os mandamentos da lei de Deus, que vivemos os sacramentos e que cremos que Jesus é o nosso Deus e Senhor, um dia nós morreremos sim. Todos nós iremos morrer, mas nós iremos ressuscitar para viver com Deus. E aí o diálogo, ele continua. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você está entendendo o que Jesus acabou de dizer para Marta? Eu vou repetir. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, quando nós, católicos, nos deparamos ali com um parente nosso, que está ali naquele caixão, morto, Jesus está dizendo para Marta, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele católico que morreu crendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e que viveu a vida inteira para Ele, mesmo que esteja morto, viverá. Por isso que nós professamos todos os domingos na missa, creio na ressurreição da carne. E aqui nós precisaremos entender uma coisa que eu sempre falo para vocês, e é preciso que isso seja falado sempre para que nós possamos entender cada vez mais. O que é a morte? A morte é a saída da alma do corpo. A nossa alma, ela é imortal. Ela não morre. Por isso que é a nossa alma que irá, primeiramente, diante de Deus para a prestação de contas. O nosso corpo ficará aqui. No dia da ressurreição da carne, então os nossos corpos ressuscitarão gloriosos e irão ao encontro da nossa alma aonde ela estiver. Se a nossa alma estiver no céu, o nosso corpo vai se encontrar com a nossa alma no céu. Se a nossa alma estiver no purgatório, o nosso corpo vai ao encontro da nossa alma no purgatório. Se ela estiver no inferno, a nossa alma vai ao encontro do nosso corpo no inferno. No céu, permanecerá para sempre no céu. No inferno, permanecerá para sempre no inferno. No purgatório, o purgatório desaparecerá no julgamento universal. E como a alma que está no purgatório ela está salva, ela irá para o céu e restará apenas céu e inferno. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que aquele que crer nele, mesmo que morra, viverá, ou seja, viverá eternamente no céu. Mas aquele que não crê em Jesus, o corpo irá ao encontro da alma que já se encontra no inferno. E irá para os tormentos eternos. Enquanto o outro irá para a consolação eterna. Olha o ensinamento maravilhoso. Isso nos conforta, meus irmãos, no sentido de que, para nós católicos, a morte
não é o fim, a morte é apenas a passagem. É a passagem desta vida que é sofrida, esta vida que tem momentos de alegria, momentos de felicidade, mas tem também momentos de tristeza. Porque tudo aqui nesta vida é dessa forma. Vamos dizer, tudo aqui é no mais ou menos. Na eternidade, como já estou dizendo, eternidade, tudo lá é eterno. É eterno para quem sofre e é eterno para quem é consolado. Então, a nossa alternativa é sermos de Deus, porque nós somos criados para a maior glória de Deus. Nós somos criados para servi-lo, para amá-lo e para adorá-lo. Então, aqueles que vivem inteiramente para Deus terá como recompensa o céu. E os que não vivem terão como recompensa o inferno. Claro que nós não vamos também servir a Deus, amar a Deus só com esse intuito de ir para o céu. Não é nesse sentido, nós precisamos amar sim a Deus de todo o coração, com todo o nosso ser, com a nossa vida. E aí nós teremos a recompensa, que é o céu. Agora, imagina, meus irmãos, aqueles que passam a vida toda neste mundo, longe de Deus, sem querer saber dele. Imagina aquele católico que foi batizado, por isso é católico, que passou um tempo com Deus e depois abandonou. Hoje não crê em mais nada, vive uma vida aí de qualquer jeito, levanta, não reza, não faz um agradecimento nenhum, não vai na missa, não se confessa. Meu Deus, que tristeza! Que tristeza! Mas como é consolador ouvir dos lábios, da boca de Jesus, que todo aquele que vive e crê em mim, olha o que Jesus está dizendo, não morrerá jamais. E ele faz essa pergunta para Marta: crês isto? E essa pergunta que ele está fazendo para Marta é para mim e para você também. Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa é a nossa profissão de fé. Essa profissão de fé, meus irmãos, nos levará para o céu. A negação da divindade de Jesus levará para o inferno. Recentemente eu estava com um casal conhecido e o homem falou para mim o seguinte: eu estava perguntando quantos irmãos você tem, eu perguntei para a esposa falou e ele também. Ele disse que tem um irmão que era assim da igreja, mas entrou na universidade e começou a estudar. E a universidade levou ele ao ateísmo, ao ponto de, quando ele estava na universidade, ele começou a aprender o mandarim, que é a língua dos chineses, e estudou, se empenhou, e hoje ele dá aula lá na China, professor da universidade na China, mas é um ateu declarado, não quer mais saber de Deus, não acredita mais em Deus. Eu fiquei numa tristeza muito grande, e ali interiormente eu ficava rezando e pedindo para que ele
retornasse e o irmão que estava ali comigo disse: reza por ele, padre, nós estamos rezando constantemente. Se voltou a um materialismo e ganha muito bem, mas já não crê mais na vida eterna. Acha que a vida se resume a só esse mundo. Que tristeza você ter tudo nas mãos, usufruindo de tudo que tem, acreditando que depois não vai ter mais nada, então vamos aproveitar agora. Imagina, meus irmãos, quer dizer que Deus nos criou, nos trouxe a esse mundo, para nós simplesmente chegar um dia, nós vamos morrer e acabou. Você vê que tristeza? Você morrer dizendo que Deus não existe, você morrer dizendo que não existe a eternidade, você morrer, você e eu, morrer pensando dessa forma. Que vida! Era melhor não ter nascido. Mas, graças a Deus, nós cremos no que Jesus está falando. Ele está falando de ressurreição, ele está falando de vida eterna, ele está falando que aquele que crer nele ressuscitará para a eternidade e estará com ele para sempre no céu. Hoje nós celebramos esses 3 santos que já estão lá. Um dia Marta foi e está no céu. Um dia Maria foi e se encontra no céu. Lázaro teve essa ressurreição, mas depois ele morreu. Estão agora os 3 lá no céu. Nos céus, contemplando a face de Deus. Eles que acolheram Jesus no coração, em sua casa, que simboliza também para nós que acolhemos Jesus no nosso coração. Não sei se você já viu um quadro que tem Jesus como um forasteiro batendo na porta de uma casa. E pelo lado de fora não tem fechadura, ela só abre por dentro. E ali está Jesus batendo. Ele só entrará naquela casa se a pessoa de dentro abrir a porta. Que, na verdade, é uma metáfora dali do livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Então acolhamos Jesus em nosso coração, em nossa vida. E um dia, todos nós contemplaremos a face do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio também. Hoje vamos professar a nossa fé. Vamos dizer, como Maria, como Marta, como Lázaro, vamos dizer como um bom católico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé. Crês nisso? Cremos, eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.